Durante um luxuoso passeio de barco em alto mar com sua nova namorada, um milionário sofre um trágico acidente e quase morre afogado. Até que, surpreendentemente, é salvo por sua ex-esposa em um desfecho digno de uma história emocionante. O que acontece depois vai te deixar sem palavras. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de Porto de Galinhas se erguia majestoso sobre as águas turquesas do litoral pernambucano, pintando o céu com tons dourados que se refletiam como diamantes líquidos na superfície do mar. Era um domingo perfeito, daqueles que convidam a esquecer as preocupações mundanas e se entregar aos prazeres simples da vida. Os raios matutinos acariciavam suavemente o convés do iate Iara, uma embarcação de luxo de 40 pés que navegava serenamente, afastando-se da costa. Heitor Almeida observava o horizonte da proa, suas mãos bronzeadas, agarradas ao corrimão, enquanto o vento salgado despenteava seus cabelos grisalhos. Aos 52 anos, era um homem que irradiava sucesso. Ternos impecáveis, relógios suíços, um sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo de décadas de negociações. Mas naquele momento, vestido apenas com sunga e uma camisa de linho desabotoada, parecia mais relaxado do que havia estado em meses. Seu império hoteleiro se estendia por toda a Costa dos Corais, desde pequenos hotéis boutique até complexos de luxo que abrigavam celebridades internacionais. Ele havia construído tudo do zero, um menino pobre de Belo Horizonte que se tornara um dos empresários mais influentes do setor turístico brasileiro. No entanto, por trás daquela fachada de confiança absoluta, escondia-se uma insegurança profunda que o consumia como um fogo silencioso. "Meu amor, vem cá!" gritou Cecília do convés de trás, sua voz melodiosa competindo com o som das ondas. Aos 22 anos, ela era tudo o que Heitor havia pensado que precisava. Jovem, bonita, admiradora incondicional de seu sucesso. Sua pele dourada brilhava sob o sol, enquanto aplicava protetor solar em suas longas pernas. Seus olhos verdes brilhando com aquela mistura de inocência e sedução que o havia cativado 6 meses antes em um evento de caridade em São Paulo. Heitor caminhou até ela, observando o mar se estender infinito ao seu redor. Eles haviam navegado até um dos recifes mais belos da região, um lugar que conhecia desde seus primeiros anos como empresário, quando ainda lutava para estabelecer seu primeiro hotel. A água ali era tão cristalina que se podia ver o fundo coralino a metros de profundidade, um espetáculo natural que nunca deixava de o impressionar. "Sabe o que eu estava pensando?" murmurou Cecília, recostando-se na espreguiçadeira e olhando para ele com aqueles olhos que pareciam guardar segredos. "Que este lugar é perfeito para nós. Longe de tudo, longe de todos." Heitor sentiu uma estranha pontada no peito. Cecília tinha razão. Eles estavam completamente sozinhos naquele paraíso aquático. Mas algo na maneira como ela havia dito, longe de todos, o deixava inquieto. Será que ela se referia a alguém em particular? Durante os últimos meses, ele havia notado algumas perguntas dela, comentários aparentemente inocentes sobre seu passado, sobre Beatriz, sua ex-esposa. Fazia 3 anos que não a via, desde que assinaram os papéis do divórcio naquele escritório de advocacia frio em Recife. Tinha sido devastador, não pelo dinheiro ou pelas propriedades, mas porque marcou o fim do único relacionamento em que ele havia tentado ser genuinamente vulnerável. Com Beatriz, ele havia compartilhado sonhos que jamais confessara a mais ninguém. Planos de uma família que nunca chegou. Noites inteiras conversando sobre o futuro enquanto construíam juntos seu império hoteleiro. Mas Heitor havia aprendido a enterrar aquelas lembranças.
O controle era seu mecanismo de sobrevivência, a maneira como ele havia conseguido transformar a pobreza de sua infância na abundância de seu presente. Com Cecília, ele mantinha as rédeas firmemente agarradas. Ele decidia aonde ir, o que fazer, quando e como. Era mais confortável assim, mais seguro. A água está incrível, comentou, afastando aqueles pensamentos de sua mente. Acho que é hora daquele mergulho que você prometeu. Cecília incorporou-se com um sorriso travesso, mas Heitor notou algo mais em sua expressão, uma sombra fugaz que não soube interpretar. Você vai primeiro, sugeriu ela. Eu preparo alguma coisa para beber enquanto isso. Sem mais delongas, Heitor tirou a camisa e dirigiu-se à plataforma de mergulho na parte traseira do iate. A água o chamava com sua promessa de frescura e liberdade. Por um instante, permitiu que a máscara de controle se desvanecesse enquanto contemplava a perfeita transparência do mar pernambucano. Mergulhou com elegância, sentindo a água salgada envolver seu corpo como um abraço reconfortante. Debaixo da superfície, o mundo se transformava em um reino silencioso, de cores vibrantes e formas fantásticas. Peixes tropicais dançavam entre os corais, alheios às complexidades da vida humana, aos jogos de poder e às inseguranças que atormentavam os mortais da superfície. Heitor nadou com movimentos longos e seguros, afastando-se gradualmente do iate. A sensação de liberdade era embriagadora, como se pudesse deixar para trás todas as suas preocupações empresariais, todas as decisões que pesavam sobre seus ombros, todos os medos que o despertavam nas madrugadas. Foi então que sentiu o primeiro sinal de alerta, uma correnteza subterrânea mais forte do que o esperado, que começou a arrastá-lo inexoravelmente para o alto mar. No início, não se preocupou. Era um nadador experiente. Havia crescido nas costas do Atlântico e conhecia bem o comportamento do oceano. Mas aquela correnteza era diferente, mais poderosa, mais persistente. Quando finalmente ergueu a cabeça para se orientar, o iate parecia surpreendentemente distante. Cecília estava no convés, mas seus movimentos pareciam erráticos, desesperados. Mesmo àquela distância, Heitor conseguiu perceber que algo havia dado terrivelmente errado. O pânico apoderou-se de Heitor quando compreendeu a verdadeira magnitude de sua situação. A correnteza o arrastava com uma força implacável para águas mais profundas, afastando-o do iate Yara a uma velocidade alarmante. Suas braçadas, que minutos antes haviam sido elegantes e controladas, agora se tornavam desesperadas e erráticas enquanto lutava contra a invisível mão do oceano, que o puxava para o desconhecido. De longe, podia ver Cecília correndo pelo convés do iate, seus gritos abafados pelo vento e pelas ondas. Seus movimentos denunciavam um desespero absoluto. Era evidente que ela não tinha ideia de como manusear a embarcação. Heitor lembrou-se com amargura de que havia insistido em ser ele quem sempre comandasse a navegação, mantendo o controle mesmo nos momentos de recreação. Agora, aquela necessidade obsessiva de domínio transformava-se em uma armadilha mortal. A água, que antes lhe parecera cristalina e acolhedora, agora se transformava em um elemento hostil. Cada onda que quebrava sobre sua cabeça o submergia momentaneamente, enchendo seus pulmões de água salgada e pânico. A costa de Porto de Galinhas parecia uma linha distante e inatingível no horizonte, enquanto o sol, que havia sido seu companheiro benévolo durante a manhã, agora se transformava em um inimigo implacável que o cegava e esgotava suas forças. Naqueles momentos de terror absoluto, a mente de Heitor começou a reproduzir flashbacks de sua vida como se fosse um filme acelerado. Ele se viu como um menino, pobre de Belo Horizonte, que vendia balas nos semáforos para ajudar sua mãe,
prometendo a si mesmo que um dia teria tanto dinheiro que nunca mais se sentiria vulnerável. Lembrou-se de seu primeiro hotel, uma propriedade modesta em Búzios, que havia comprado com empréstimos que lhe tiravam o sono. Viu o rosto de Beatriz no dia em que se conheceram, quando ela era uma brilhante estudante de medicina, e ele apenas começava a construir seu império. Mas, acima de tudo, lembrou-se da última briga que tiveram antes do divórcio, quando ela lhe gritou entre lágrimas que ele havia se tornado um estranho, alguém mais preocupado em controlar do que em amar. Quando foi a última vez que você me deixou tomar uma decisão, Heitor? Quando foi a última vez que você confiou em mim o suficiente para ser vulnerável? Havia dito Beatriz naquela noite chuvosa em Recife. Agora, flutuando no meio do Oceano Atlântico, completamente fora de controle, pela primeira vez em décadas, Heitor entendia o que Beatriz havia tentado lhe dizer. Sua obsessão pelo domínio não era força, mas sim medo disfarçado. O terror de perder tudo o havia levado a agarrar-se tão fortemente à sua vida que ele havia esquecido como vivê-la de verdade. Suas forças começavam a falhar quando ouviu o rugido de um motor se aproximando. Através de seus olhos semicerrados pela água salgada, distinguiu a silhueta de uma lancha de mergulho aproximando-se em alta velocidade. O alívio que sentiu foi tão intenso que quase o paralisou, mas conseguiu agitar os braços fracamente para indicar sua posição. A embarcação parou ao seu lado e mãos fortes o agarraram pelos braços para içá-lo a bordo. Heitor desabou no chão da lancha, tossindo água do mar e tremendo de exaustão e choque. Quando finalmente conseguiu focalizar a visão, encontrou-se olhando diretamente para os olhos castanhos que havia amado durante 15 anos de casamento. Calma, você já está a salvo, murmurou Beatriz com voz profissional, mas ele conseguiu detectar a preocupação genuína que se escondia por trás de seu tom clínico. Ela vestia uma roupa de neoprene preta e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Parecia mais magra do que na última vez que ele a vira, mas seus olhos conservavam aquela intensidade que sempre o havia cativado. Beatriz, o quê? Como? Gaguejou Heitor, tentando processar a impossibilidade da situação. Trabalho como instrutora de mergulho aqui, explicou ela, enquanto verificava seus sinais vitais com gestos eficientes. Vi o iate e a garota gritando. Era óbvio que alguém estava com problemas. A ironia da situação não lhe escapou. A mulher que ele havia divorciado, porque não suportava sua crescente independência, agora acabara de lhe salvar a vida com aquela mesma independência que tanto o havia aterrorizado. A viagem de volta ao iate Yara transcorreu em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo rugido do motor da lancha e pelas ondas que batiam no casco. Heitor havia se envolvido em uma toalha térmica que Beatriz lhe dera, mas o frio que sentia provinha mais do choque emocional do que da temperatura. A cada poucos minutos, seus olhos se desviavam para a mulher que pilotava a embarcação com uma destreza que ele não lembrava de seus anos de casamento. Beatriz havia mudado. Não apenas fisicamente, embora estivesse mais magra e sua pele tivesse o bronzeado profundo de quem vivia sob o sol tropical. Havia algo em sua postura, na maneira decidida com que manuseava os controles, que falava de uma transformação mais profunda. A mulher tímida que ele conhecera na faculdade, a estudante de medicina que abandonara sua carreira para segui-lo em suas aventuras empresariais, parecia ter renascido como uma versão mais forte e segura de si mesma. Há quanto tempo você vive aqui? Perguntou Heitor finalmente, quebrando o silêncio que se tornara insuportável. 2 anos, respondeu Beatriz, sem desviar o olhar do horizonte. Depois do divórcio, decidi retomar algumas coisas que havia deixado pendentes. Havia
Algo em seu tom que Heitor não soube interpretar. Repreensão? Indiferença? Ou simplesmente a naturalidade de alguém que havia conseguido fazer as pazes com o passado? Quando se aproximaram do Iara, Heitor pôde ver Cecília na proa, agitando os braços desesperadamente. Seu rosto mostrava uma mistura de alívio e algo mais que ele não conseguiu identificar imediatamente. Beatriz manobrou a lancha com precisão profissional até ficar paralela ao iate, permitindo que Heitor saltasse a bordo de sua embarcação. "Meu Deus, Heitor, pensei que eu tinha te perdido", gritou Cecília, abraçando-o com uma força que o surpreendeu. Mas quando seus olhos se fixaram em Beatriz, sua expressão mudou drasticamente. A gratidão transformou-se em algo mais frio, mais calculista. "Cecília, ela é Beatriz. Ela me salvou a vida", disse Heitor, sentindo a estranha necessidade de mediar entre as duas mulheres mais importantes de seu presente e seu passado. "Obrigada", murmurou Cecília, mas sua voz carecia de calor genuíno. "Eu não sabia o que fazer. O iate, os comandos, você nunca me ensinou." Heitor captou a sutil repreensão em suas palavras, mas antes que pudesse responder, Beatriz interveio de sua lancha. "Vocês deveriam voltar para o porto. Heitor precisa descansar e ser examinado por um médico. Uma correnteza assim pode causar mais danos do que se vê a olho nu." "Estou bem", protestou Heitor automaticamente, seu instinto de controle ativando-se mesmo em seu estado debilitado. Beatriz lançou-lhe um olhar que ele conhecia muito bem, aquela expressão que ela costumava usar quando ele se recusava a admitir que estava doente ou exausto. "Não é uma sugestão, Heitor, é uma recomendação médica." Por um momento, os anos pareciam desvanecer. Eles estavam de volta à sua antiga dinâmica, onde ela era a voz da razão e ele o teimoso que resistia a mostrar fraqueza. Mas agora havia uma diferença fundamental. Beatriz já não estava pedindo permissão para cuidar dele. "Médica?", perguntou Cecília com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Eu achava que você era instrutora de mergulho." "As duas coisas", respondeu Beatriz com simplicidade. "Retomei meus estudos depois do divórcio. Agora trabalho em expedições de resgate marítimo, além de dar aulas de mergulho." A informação caiu como uma bomba silenciosa. Cecília processou visivelmente o fato de que a ex-esposa de Heitor não só havia refeito sua vida, mas o havia feito de maneira espetacular, combinando uma carreira médica com uma vida de aventura que ela, com todos os seus privilégios e juventude, não conseguiria igualar. "Bem", disse Beatriz, preparando-se para partir, "meu trabalho aqui está terminado. Cuidem-se." "Espere", interrompeu o Heitor impulsivamente. Onde posso te encontrar para te agradecer adequadamente?" Beatriz hesitou por um momento, e Heitor acreditou ver um brilho da vulnerabilidade que ele lembrava. "Trabalho na Marina de Recife, Expedições Corais do Brasil." Enquanto a lancha de Beatriz se afastava, deixando um rastro branco na água turquesa, Heitor sentiu que algo fundamental havia mudado em seu universo cuidadosamente controlado. Não era apenas o choque do resgate, mas a compreensão de que a mulher que ele deixara ir havia florescido de maneiras que ele nunca teria imaginado. Durante as 3 semanas seguintes ao incidente no mar, Heitor descobriu que a salvação física não havia trazido consigo a paz mental que ele esperava. Todas as noites, ao fechar os olhos, revivia aqueles momentos de impotência absoluta quando as correntezas o arrastavam. Mas mais perturbador ainda era o rosto de Beatriz que aparecia em seus sonhos, não como a mulher submissa que ele lembrava de seu casamento, mas sim como a guerreira segura que o havia resgatado. Cecília havia desenvolvido uma hipervigilância inquietante. A seguia com o olhar quando acreditava que ele não percebia, espreitava seu telefone quando o deixava desatendido
e havia começado a fazer perguntas aparentemente casuais sobre Beatriz, que revelavam uma investigação minuciosa de seu passado. Durante o café da manhã na varanda de seu apartamento em Porto de Galinhas, enquanto observavam as gaivotas pairando sobre o mar que havia estado a ponto de o reclamar, Cecília deixou cair uma bomba aparentemente inocente. Você sabia que sua ex-esposa mora em Recife? Perguntou enquanto passava geleia em sua torrada, sem olhá-lo diretamente. Heitor sentiu seu café ficar amargo em sua boca. Não fazia ideia. Respondeu com honestidade, embora algo em seu peito se tensionasse diante da informação. Uma casa de praia muito bonita, segundo o Google Street View, continuou Cecília com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Fica a exatamente 2 quilômetros de onde você vai construir seu novo resort. O silêncio que se seguiu foi denso como a umidade matutina do litoral. Heitor processou a informação enquanto uma série de pensamentos contraditórios se aglomeravam em sua mente. Era realmente uma coincidência Beatriz morar tão perto de seu próximo projeto? E por que Cecília estava investigando? Desde quando você investiga Beatriz? Perguntou, tentando manter um tom neutro. Cecília finalmente o olhou e em seus olhos verdes, Heitor viu algo que o perturbou profundamente. Uma mistura de ciúmes, desconfiança e algo mais escuro que ele não quis identificar. Desde que percebi que o resgate do domingo passado foi conveniente demais para ser real, respondeu com uma frieza que ele não conhecia nela. A acusação implícita atingiu Heitor como um soco. Você está insinuando que Beatriz orquestrou tudo isso, que de alguma forma me colocou em perigo para depois me resgatar. Não sei o que estou insinuando, replicou Cecília, mas seu tom indicava que ela tinha teorias bem específicas. Só me parece estranho que, de todas as pessoas em todo o litoral brasileiro, tenha sido precisamente sua ex-esposa quem apareceu no momento exato. Heitor levantou-se da mesa, caminhando até a borda da varanda. Lá embaixo, o trânsito matutino de Porto de Galinhas começava sua rotina diária, alheio aos dramas que se desenrolavam nos andares superiores dos hotéis de luxo. Cecília tinha razão, por mais que lhe doesse admitir. Coincidências daquela magnitude eram raras, especialmente em seu mundo, onde cada movimento costumava ser calculado. Mas havia algo mais que o incomodava. A maneira como Cecília havia investigado Beatriz sem consultá-lo. Era o tipo de comportamento controlador que ele próprio havia exibido durante anos, e vê-lo refletido em outra pessoa lhe era profundamente desconfortável. Vou ir vê-la, anunciou subitamente, surpreendendo-se com a decisão. O quê? Cecília levantou-se tão rápido que derrubou sua xícara de café. Para quê? Para agradecer adequadamente e para obter respostas às perguntas que aparentemente temos ambos. O rosto de Cecília se transformou, mostrando uma vulnerabilidade que raramente deixava ver. Heitor, por favor, não vá. O que aconteceu? Já aconteceu. Não precisamos remexer o passado. Mas Heitor já havia tomado a decisão, e quando ele decidia algo, raramente mudava de opinião. Era uma de suas características mais distintivas, aquela determinação férrea que o havia levado da pobreza de Belo Horizonte às suítes presidenciais dos melhores hotéis do Brasil. Naquela tarde, enquanto dirigia para Recife em seu BMW prata, Heitor se perguntou o que realmente o motivava. Era gratidão genuína? Curiosidade pelas coincidências que Cecília havia apontado? Ou havia algo mais profundo, algo que se recusava a reconhecer mesmo para si mesmo? A marina de Recife fervilhava com a atividade típica de uma sexta-feira à tarde. Turistas bronzeados carregavam equipamentos de mergulho, enquanto guias locais preparavam embarcações para as excursões do fim de semana.
Heitor caminhou pelos pieres de madeira, sentindo que cada passo o levava mais longe de sua zona de conforto e mais perto de um território emocional que havia evitado durante 3 anos. Encontrou os escritórios das Expedições Corais do Brasil em um prédio de estilo colonial, pintado de azul turquesa, com trepadeiras de buganvílias escalando as paredes brancas. Através das janelas abertas, pôde ouvir vozes em inglês e português discutindo rotas de mergulho e condições meteorológicas. Por um momento hesitou na entrada, perguntando-se se havia cometido um erro ao ir. Heitor, a voz de Beatriz às suas costas o fez virar-se. Ela caminhava em sua direção, carregando uma caixa de reguladores de mergulho, vestida com shorts cargo e uma camiseta da empresa que revelava braços tonificados por anos de trabalho físico. Seus cabelos castanhos, mais curtos do que ele lembrava, estavam presos em um rabo de cavalo prático, que deixava ver brincos de prata que ele não reconhecia. Beatriz, cumprimentou-o, sentindo um nó estranho na garganta. Esperava poder conversar com você. Ela o estudou por um momento com aqueles olhos castanhos que sempre haviam sido capazes de ler seus estados de humor melhor do que ele mesmo. Claro, deixe-me guardar isso e podemos ir para a varanda. Minutos depois, encontraram-se sentados em uma pequena varanda com vista para o mar, com 2 cervejas Corona suando sobre uma mesa de madeira gasta pelo sal marinho. O contraste com os restaurantes de luxo, onde Heitor costumava ter suas reuniões de negócios, não poderia ser maior. Mas havia algo genuinamente reconfortante na simplicidade do lugar. Queria te agradecer adequadamente, começou Heitor. Mas Beatriz levantou uma mão para detê-lo. Não precisa. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não qualquer pessoa tem as habilidades que você tem, insistiu ele. Conversei com o capitão do porto. Ele me disse que você participou de mais de 20 resgates marítimos nos últimos 2 anos. Você é praticamente uma lenda local. Um rubor sutil apareceu nas bochechas de Beatriz, algo que Heitor lembrava vividamente de seus anos. Juntos. É meu trabalho. Quando retomei meus estudos de medicina, me especializei em medicina de emergências marítimas. Este lugar precisava de alguém com essa experiência. Por que aqui? Por que Recife? Perguntou Heitor, embora temesse conhecer a resposta. Beatriz tomou um gole de sua cerveja antes de responder, seus olhos perdidos no horizonte onde o sol começava seu descenso vespertino. Porque aqui posso ser útil. Em São Paulo era apenas mais uma médica em um hospital superlotado. Aqui cada resgate importa, cada vida que salvo tem um impacto real na comunidade. Havia uma paixão em sua voz que Heitor lembrava de seus primeiros anos juntos, quando ela falava de seus sonhos de ajudar as pessoas. Ele percebeu que, durante seu casamento, aquela chama havia se apagado gradualmente até desaparecer completamente. Beatriz, preciso te perguntar algo, disse ele, decidindo abordar diretamente as suspeitas de Cecília. Você sabia que estou construindo um resort perto daqui? Ela o olhou diretamente, sem piscar. Sim, sabia. A honestidade brutal de sua resposta o desarmou completamente. Ele esperava negação, explicações elaboradas, justificativas. Não, aquela simplicidade direta. E? Pressionou. E nada, Heitor. O Brasil é um país livre. Você tem o direito de construir hotéis onde a lei te permite, e eu tenho o direito de viver onde me faz feliz. Mas a coincidência não foi coincidência. Interrompeu Beatriz com um sorriso que misturava tristeza e ironia. Quando soube do projeto, decidi ficar, mas não pelas razões que você provavelmente está pensando. O coração de Heitor acelerou. Então por quê? Beatriz inclinou-se para a frente e por um momento ele conseguiu sentir o perfume que lembrava tão bem, misturado agora com aromas de sal marinho e protetor solar. Porque eu queria te ver fracassar.
disse com uma tranquilidade que o atingiu como uma bofetada. Durante 2 anos, tenho esperado que você construísse outro de seus monumentos ao ego, para ver se desta vez você consideraria o impacto ambiental, se pensaria na comunidade local, se você havia aprendido alguma coisa de nosso casamento. Heitor sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. E quando eu te vi em perigo no domingo, percebi que já não me importava se você fracassava ou tinha sucesso. Só importava que você continuasse vivo para ter a oportunidade de escolher ser melhor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som das gaivotas e o murmúrio distante de conversas em outros idiomas. Heitor processou as palavras de Beatriz, sentindo que cada uma havia sido colocada com precisão cirúrgica para abrir feridas que ele acreditava cicatrizadas. Tenho uma proposta para você, disse Beatriz finalmente, sua voz recuperando um tom profissional. Minha empresa recebeu uma oferta para ser consultora de segurança aquática em seu resort. Os termos são muito generosos. Você fez essa proposta? Perguntou Heitor, embora já conhecesse a resposta. Não, mas sei quem fez. 2 semanas depois de seu encontro na marina, Heitor se encontrou em uma situação que jamais teria imaginado. Preso em um elevador com Beatriz durante o que se tornou nas 4 horas mais reveladoras de sua vida adulta. Eles haviam chegado separadamente ao prédio da construção do resort para uma inspeção de segurança de rotina, quando uma falha elétrica os deixou suspensos entre o 5º e 6º andar do futuro hotel. O espaço confinado do elevador, pouco mais de 3 metros quadrados, se encheu inicialmente de um silêncio incômodo, enquanto esperavam que os técnicos resolvessem o problema. Heitor observou Beatriz revisar meticulosamente seu equipamento de segurança, anotando em um tablet digital com a mesma precisão que ele lembrava de quando ela estudava medicina. Ela havia aceitado a posição de consultora 3 dias depois de seu encontro na marina. Uma decisão que havia provocado a primeira briga séria com Cecília. Você se arrepende de ter aceitado este trabalho? Perguntou Heitor finalmente, quebrando o silêncio que se tornara opressivo. Beatriz levantou o olhar de seu tablet e, na tênue luz de emergência do elevador, ele pôde ver as pequenas linhas de expressão que se haviam formado ao redor de seus olhos durante os anos de separação. Linhas que falavam de sorrisos genuínos e preocupações reais, muito diferentes das que ele havia desenvolvido por anos de sorrisos calculados em reuniões de negócios. Não, respondeu com honestidade. Mas sim, me pergunto se você se arrepende de me ter contratado. Por que eu me arrependeria? Beatriz deixou o tablet de lado e se recostou contra a parede do elevador, estudando seu rosto com aquela intensidade que sempre o havia feito sentir completamente transparente. Porque sua namorada me odeia. Porque sua equipe de construção sussurra quando eu passo. E porque cada vez que você me vê, você tem aquela expressão de quem viu um fantasma. A precisão de sua observação o desarmou completamente. Heitor sentiu que as defesas que havia construído cuidadosamente durante décadas começavam a se desmoronar naquele espaço claustrofóbico. Cecília não te odeia, mentiu, sabendo que Beatriz poderia detectar a falsidade imediatamente. Heitor, disse ela com um sorriso triste que ele conhecia muito bem, depois de 15 anos de casamento, você realmente acredita que eu não sei quando você está mentindo? O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era carregado, denso, com anos de palavras não ditas e verdades evitadas. Heitor sentiu que algo dentro dele cedia, como uma barragem que finalmente se rompe sob a pressão acumulada. Você tem razão, admitiu, deslizando até se sentar no chão do elevador. Cecília te odeia porque tem medo. E minha equipe sussurra porque sabe que contratar minha ex-esposa é uma decisão que não faz sentido do ponto de vista profissional. E a expressão de fantasma?
Perguntou Beatriz, sentando-se em frente a ele com uma graça que contrastava com sua roupa de trabalho. Heitor fechou os olhos, sentindo o peso de uma confissão que havia carregado durante 3 anos. Porque nunca superei completamente nosso divórcio. Porque meu relacionamento com Cecília é mais uma tentativa de provar meu valor do que uma conexão genuína. E porque estar perto de você me lembra o homem que eu costumava ser antes de me tornar isso. Ele apontou vagamente para si mesmo, abrangendo o terno caro, o relógio suíço, toda a armadura de sucesso que havia construído ao redor de seu verdadeiro eu. Beatriz permaneceu em silêncio por vários minutos, e Heitor pôde ouvir sua respiração, suave misturando-se com o zumbido distante dos sistemas de ventilação do prédio. Sabe qual foi o momento exato em que eu soube que nosso casamento havia terminado? Perguntou ela finalmente. Heitor abriu os olhos, preparando-se para a dor que sabia que viria. Foi quando você deixou de me perguntar como tinha sido meu dia. Não porque você não se importasse, mas porque você havia assumido automaticamente que não tinha sido tão importante quanto o seu. A precisão cirúrgica daquela observação o atingiu como uma facada. Heitor lembrou-se vividamente daqueles últimos meses de casamento, quando chegava em casa cheio de histórias sobre negócios fechados e novas propriedades, assumindo que Beatriz estaria ansiosa para ouvi-lo e celebrar suas vitórias. Meu retorno ao Brasil não foi completamente coincidência, continuou Helena, sua voz quase um sussurro no espaço confinado. Quando soube do novo projeto, secretamente esperava uma oportunidade de te reencontrar. Não para nos reconciliarmos, mas para ver se você tinha crescido, se tinha aprendido a valorizar algo além do controle e do sucesso. E? Perguntou Ricardo, apesar de temer a resposta. E quando te vi em perigo no mar, quando te vi completamente vulnerável e fora de controle, vi um brilho do homem de quem me apaixonei na universidade. Aquele que sonhava com hotéis que fossem mais que simples negócios, que fossem lugares onde as famílias criassem memórias felizes. O som de vozes e ferramentas veio de cima, indicando que o resgate estava próximo. Mas Ricardo sentiu que não queria que aquele momento terminasse, que pela primeira vez em anos estava tendo uma conversa real com alguém que realmente o conhecia. O terremoto atingiu a Praia do Forte, na Bahia, às 3h47 da madrugada de uma terça-feira, com magnitude 6,2 que sacudiu toda a região. Ricardo acordou em sua suíte do hotel quando os primeiros tremores fizeram vibrar os vidros que davam para o mar, seguidos imediatamente pelo rugido aterrorizante de estruturas protestando contra forças que não haviam sido projetadas para suportar. Seu primeiro pensamento foi para o resort em construção. Meses de trabalho, milhões de reais em investimento e, mais importante ainda, a reputação que havia construído durante décadas. Tudo poderia desmoronar em questão de minutos. Vestiu-se rapidamente e saiu em direção ao canteiro de obras, dirigindo por ruas escuras, cheias de pequenos escombros e coqueiros caídos. Quando chegou ao resort, o cenário que encontrou foi devastador. A estrutura principal, que deveria ter 12 andares uma vez concluída, apresentava rachaduras significativas nas colunas de suporte. 3 das torres auxiliares apresentavam danos que pareciam irreparáveis. Mas o pior era o prédio de lazer, cuja fachada sul havia desabado parcialmente, revelando a estrutura de aço retorcida como os ossos quebrados de um gigante. Ricardo ficou de pé diante das ruínas de seu sonho, sentindo o chão ainda tremer ocasionalmente sob seus pés. Era como se a natureza tivesse decidido lembrá-lo de que, por mais que se esforçasse para controlar seu ambiente, ele ainda era vulnerável a forças que não podia dominar nem prever. É pior do que parece, mas não tão grave quanto você possa pensar.
disse a voz de Helena por trás dele. Ele se virou para encontrá-la caminhando em sua direção, vestida com jeans, botas de trabalho e um capacete de segurança, carregando uma lanterna industrial que cortava a escuridão pré-amanhecer. "Como você pode saber?", perguntou Ricardo, sentindo sua voz soar oca até para ele mesmo. "Porque conheço alguém que pode nos ajudar", respondeu Helena, aproximando-se para examinar os danos estruturais com uma perspectiva técnica que o surpreendeu. "Você se lembra da doutora Patrícia Albuquerque? Era minha professora de biomecânica na Faculdade de Medicina." Ricardo franziu a testa, tentando se lembrar. "Aquela que deixou a medicina para estudar engenharia." "Exatamente. Agora ela é uma das melhores engenheiras estruturais do Brasil, especializada em construções antissísmicas. Se alguém pode salvar este projeto, é ela." A ironia da situação não lhe escapou. Mais uma vez, Helena aparecia como sua salvadora. Mas desta vez, não das águas do Caribe, mas do desastre financeiro que significaria perder o resort. Havia algo profundamente humilhante em precisar da ajuda da mulher que havia se divorciado, porque não suportava sua crescente independência. "Por que você faria isso?", perguntou, genuinamente confuso. "Por que me ajudaria depois de tudo o que aconteceu entre nós?" Helena tirou o capacete e olhou diretamente em seus olhos. Na luz tênue do amanhecer que começava a filtrar pelo horizonte, ele pôde ver que ela havia estado chorando, embora sua voz permanecesse firme. "Porque apesar de tudo o que deu errado em nosso casamento, eu sempre acreditei nos seus sonhos. Este resort era mais que um negócio para você quando você o planejou. Você falava em criar um lugar onde as famílias brasileiras pudessem passar férias sem se sentirem como estrangeiras em seu próprio país, onde os funcionários locais fossem sócios, não apenas trabalhadores." Ricardo se lembrou dessas conversas. Longas noites em seu escritório em Salvador, quando Helena o acompanhava, enquanto ele desenvolvia os planos conceituais. Tinha sido um dos períodos mais felizes de seu casamento, quando ainda compartilhavam sonhos, em vez de simplesmente dividir. "Responsabilidades? Não sei se aquele homem ainda existe", admitiu Ricardo, apontando para os escombros. "Ultimamente, tudo o que toco se transforma em números em uma planilha." "Então, talvez seja a hora de lembrar por que você começou", disse Helena com uma suavidade que contrastava com a dureza do cenário que os cercava. 2 horas depois, a doutora Patrícia Albuquerque chegou ao local com uma equipe de técnicos e equipamentos de diagnóstico estrutural. Era uma mulher pequena, de 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque prático e olhos que brilhavam com a intensidade de alguém apaixonado por resolver problemas complexos. "Helena me atualizou", disse sem rodeios, dirigindo-se diretamente a Ricardo. "O dano parece pior do que é porque afetou principalmente elementos não estruturais. Com as modificações corretas, podemos não apenas reparar isso, mas torná-lo mais resistente que o projeto original." "Quanto custaria?", perguntou Ricardo, caindo automaticamente no modo empresarial. A doutora Albuquerque trocou um olhar com Helena, antes de responder. "Essa é a parte interessante. Tem uma proposta que poderia resultar em custos menores que os da reparação convencional, mas exigiria que você aceitasse mudanças significativas no projeto." "Que tipo de mudanças?" "O tipo que transformaria seu resort em um modelo pioneiro de construção sustentável no litoral nordeste brasileiro", respondeu Helena com um sorriso que Ricardo não via há anos. A festa de inauguração da primeira fase do resort transcorria com o esplendor que Ricardo havia imaginado meses atrás, antes que terremotos e ex-esposas complicassem seu mundo cuidadosamente ordenado. Luzes douradas iluminavam as palmeiras recém-plantadas.
Uma orquestra de forró alternava com um DJ internacional, e os convidados mais importantes da região circulavam pelos jardins com taças de champanhe francês e canapés preparados por chefes renomados mundialmente. 5 meses haviam se passado desde o incidente no mar, tempo suficiente para que os reparos estruturais fossem concluídos sob a supervisão da doutora Albuquerque e Helena. O resultado era extraordinário. Um complexo que combinava luxo moderno com técnicas de construção sustentável que haviam atraído a atenção de meios internacionais especializados em turismo ecológico. No entanto, enquanto Ricardo observava os convidados desfrutarem de sua conquista, sentia um vazio estranho no peito. Sofia se movia entre os grupos como a perfeita anfitriona, radiante em um vestido de seda cor coral que realçava sua figura juvenil. Mas cada vez que seus olhares se cruzavam, ele detectava algo frenético em seus olhos, uma desesperação mau, contida que havia começado a se manifestar nas últimas semanas. Helena trabalhava discretamente nas margens da celebração, supervisionando os protocolos de segurança aquática para os convidados que haviam decidido desfrutar das piscinas infinitas que se fundiam visualmente com o horizonte do litoral baiano. Ela vestia um vestido simples azul marinho que a fazia parecer mais uma convidada elegante do que uma funcionária. E Ricardo se surpreendera mais de uma vez, observando-a quando achava que ninguém o notava. Ricardo, amor, podemos conversar em particular? A voz de Sofia o tirou de seus pensamentos. Ela havia aparecido ao seu lado com aquele sorriso deslumbrante que ele havia aprendido a reconhecer como precursora de conversas difíceis. Ele a conduziu a uma varanda particular que dava para a praia, onde o som das ondas proporcionava um fundo natural que amorteceria qualquer conversa íntima. A lua cheia criava um caminho prateado sobre a água, e por um momento Ricardo se sentiu transportado para noites semelhantes durante seus primeiros anos como empresário, quando cada novo projeto representava aventura e possibilidade em vez de estresse e responsabilidade. Esta noite foi perfeita, começou Sofia, mas havia algo ensaiado em seu tom que o colocou em alerta. O resort é incrível, os convidados estão impressionados e acho que é o momento perfeito para o próximo passo em nosso relacionamento. Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia se ajoelhou diante dele, tirando uma pequena caixa de veludo azul de sua bolsa. A cena era tão inesperada que ele ficou completamente imóvel, processando a inversão de papéis que estava presenciando. Ricardo, Almeida, disse Sofia com voz trêmula, mas determinada, você se casaria comigo? O anel que ela lhe mostrava era espetacular. Um solitário de pelo menos 3 quilates montado em platina, rodeado por pequenos diamantes que capturavam a luz da lua como estrelas diminutas. Era exatamente o tipo de anel que ele teria escolhido para uma proposta. Ostentoso e caro, projetado para impressionar mais do que para simbolizar amor genuíno. Ricardo olhou para baixo, para essa mulher bonita e jovem, que havia irrompido em sua vida como um vendaval de energia e paixão, mas que agora parecia desesperada e vulnerável, ajoelhada na areia. Ele podia ouvir o murmúrio distante da festa, risos e conversas de pessoas que provavelmente esperavam aquele momento, que o veriam como a conclusão lógica de um relacionamento entre um empresário de sucesso e sua jovem noiva. Sofia, começou, mas ela o interrompeu rapidamente. Sei que isso é pouco tradicional, mas tenho pensado nisso por meses. Somos perfeitos juntos, Ricardo. Você me dá estabilidade e experiência. Eu te dou juventude e energia. Podemos construir algo lindo juntos. Havia algo ensaiado em seu discurso que lhe lembrou dolorosamente suas próprias apresentações de negócios, cheias de argumentos lógicos, mas desprovidas de emoção genuína.
Ele percebeu que Sofia estava tentando lhe vender a ideia do casamento como se fosse uma fusão empresarial. "Levanta, por favor", disse ele suavemente, ajudando-a a se levantar. "Você não precisa se ajoelhar diante de mim." "Isso é um sim?" perguntou Sofia com esperança desesperada nos olhos. Ricardo olhou para a festa, onde podia distinguir a silhueta de Helena se movendo entre os convidados. Ele pensou na conversa no elevador, nas confissões que haviam compartilhado, na maneira como ela havia salvado não apenas sua vida, mas também seu projeto mais ambicioso. Então ele olhou para Sofia, essa mulher que ele havia escolhido porque representava tudo o que pensava querer: juventude, beleza, admiração incondicional. Mas agora, vendo sua desesperação por assegurar um futuro com ele se perguntou se alguma vez a havia visto realmente como uma pessoa completa ou simplesmente como mais uma aquisição em sua coleção de símbolos de sucesso. "Sim", disse. Finalmente, surpreendendo-se com a palavra que saiu de sua boca, quase sem participação consciente de sua mente. "Sim, eu me casarei com você." O grito de alegria de Sofia se misturou ao som das ondas, e quando ela se lançou para abraçá-lo, Ricardo sentiu como se estivesse vendo a cena de fora de seu próprio corpo, observando um homem que acabara de tomar uma decisão que sabia, no fundo de seu ser, que era fundamentalmente errada. Na noite anterior ao anúncio oficial do noivado, Ricardo se encontrou sozinho na escrivaninha temporária que havia instalado em uma das suítes do resort, revisando os últimos detalhes da apresentação que faria para a mídia no dia seguinte. As projeções de ocupação se estendiam diante dele em planilhas que normalmente o teriam enchido de satisfação, mas naquela noite ele as via como símbolos abstratos que haviam perdido todo o significado. Sofia havia saído com suas amigas para celebrar o noivado nos bares da moda de Praia do Forte, uma despedida de solteira antecipada que havia organizado espontaneamente depois que ele aceitou sua proposta. Suas risadas e gritos de emoção ainda ressoavam em sua memória, contrastando dramaticamente com o silêncio pensativo que o oprimia agora. Enquanto abria a última gaveta da escrivaninha para guardar alguns documentos, seus dedos tropeçaram em algo inesperado, um caderno de couro gasto que ele reconheceu imediatamente. Era o diário pessoal de Helena, um que ele havia visto centenas de vezes durante seu casamento, mas que nunca havia lido por respeito à sua privacidade. Devia ter ficado esquecido ali durante uma de suas visitas de supervisão. Ricardo segurou o caderno em suas mãos, sentindo o peso de anos de pensamentos íntimos contidos nessas páginas amareladas. Sua consciência lhe gritava para fechá-lo e devolvê-lo sem ler, mas uma força mais poderosa, alimentada por meses de perguntas sem resposta sobre seu casamento fracassado, o impulsionou a abri-lo. As primeiras entradas datavam de seus primeiros anos juntos, quando Helena ainda estudava medicina e ele lutava para estabelecer seu segundo hotel. A letra era mais juvenil, cheia da energia otimista que ele se lembrava daquela época. Ricardo chegou em casa tão animado hoje. Fechou o negócio do terreno em Fernando de Noronha. Ficou acordado até às 3 da manhã me mostrando os projetos, falando de como será diferente de outros resorts, como respeitará a natureza local. Amo quando ele fala assim, quando seus olhos se iluminam com sonhos que vão além do dinheiro. Sinto que estamos construindo algo lindo juntos. Ricardo sentiu uma pontada de nostalgia ao ler aquelas palavras. Ele se lembrava daquela noite vividamente, mas havia esquecido a paixão genuína que sentia naqueles dias por criar algo significativo, não apenas lucrativo. Ele passou várias páginas, vendo como o tom das entradas mudava gradualmente à medida que os anos avançavam. As referências a planos compartilhados começaram a diminuir, substituídas por observações mais introspectivas.
Hoje tentei contar a Ricardo sobre o paciente que perdemos no hospital, mas ele estava muito ocupado verificando e-mails para realmente ouvir. Me pergunto quando deixei de ser uma pessoa para ele e me tornei uma plateia para suas conquistas. A data daquela entrada o atingiu como um soco. Era de apenas 6 meses antes de Helena abandonar a medicina para se dedicar integralmente a apoiar seus projetos empresariais. Ele continuou lendo, cada página revelando camadas de dor e sacrifício que ele havia sido egoísta demais para notar em tempo real. Helena havia documentado meticulosamente a erosão gradual de sua própria identidade, como ela havia ido desaparecendo peça por peça para se tornar a esposa perfeita que ele acreditava precisar. Faz 2 anos que estamos tentando ter filhos. Ricardo não sabe, mas tenho tomado vitaminas pré-natais e calculando meus dias férteis. Não lhe digo porque não quero pressioná-lo, mas a cada mês que passa, sinto que uma parte do sonho que tínhamos se escapa. Ou era apenas meu sonho? Já não tenho certeza. As lágrimas embaçaram a visão de Ricardo. Ele se lembrava vividamente daqueles 2 anos, mas de sua perspectiva tinham sido de tremendo crescimento empresarial. Ele estivera tão absorto em expandir sua rede hoteleira que não havia notado o desespero silencioso de Helena por formar a família que haviam planejado em seus primeiros anos de casamento. A entrada mais devastadora estava datada de apenas 3 meses antes de sua separação. Hoje percebi que Ricardo já não me vê. Literalmente, entrei em seu escritório para levar café e ele continuou falando ao telefone por 10 minutos sem sequer levantar a vista. Quando finalmente desligou, me agradeceu como se eu fosse mais uma funcionária. Acho que é exatamente o que me tornei. Pessoal de serviço muito bem pago em minha própria casa. Tenho pensado em voltar para a medicina. Sei que ele dirá que é uma ideia impraticável, que temos muitos compromissos sociais, que meu lugar é apoiando sua carreira. Mas estou me desvanecendo, me tornando uma sombra de quem eu costumava ser. Se não fizer algo logo, vou acordar um dia e não vou reconhecer a mulher no espelho. Ricardo fechou o diário com mãos trêmulas, sentindo como se acabasse de ler a autópsia de seu casamento. Cada palavra de Helena havia sido uma janela para um mundo de dor que ele havia sido cego demais, egoísta demais, para perceber. Ele se levantou da escrivaninha e caminhou até a janela que dava para o mar, onde a luz da lua criava ondas prateadas sobre as ondas. Pela primeira vez em anos, ele se viu com clareza brutal. Não era o marido compreensivo que se lembrava de ser, mas um homem que havia consumido lentamente a alma da mulher que amava, transformando sua companheira em uma plateia para seu ego. Som de chaves na porta o alertou para o retorno de Sofia. Ele a ouviu entrar rindo ao telefone com alguma de suas amigas, sua voz cheia da emoção etílica de uma noite de celebração. Ricardo guardou rapidamente o diário na gaveta, mas as palavras de Helena permaneceram gravadas em sua mente como cicatrizes invisíveis. "Meu amor!" gritou Sofia ao vê-lo, correndo em sua direção com os braços abertos. "Foi uma noite incrível! Todas as minhas amigas estão tão invejosas do anel. Amanhã seremos o casal do momento em toda a Bahia." Enquanto a abraçava, Ricardo se perguntou se a história estava destinada a se repetir, se Sofia acabaria escrevendo páginas semelhantes em seu próprio diário dentro de alguns anos. A seca atingiu o Nordeste brasileiro como uma maldição bíblica, transformando as exuberantes paisagens tropicais em extensões poeirentas que pareciam exalar desesperança sob o sol implacável. Para o final de julho, 3 meses após o anúncio do noivado, os açudes, que normalmente transbordavam de água cristalina, apresentavam níveis perigosamente baixos, e as comunidades locais que dependiam dessas fontes de água
começaram a sofrer escassez crítica. Ricardo observava da varanda de seu escritório temporário como os jardins do resort, que haviam sido seu orgulho durante a inauguração, agora requeriam sistemas de irrigação constantes, que consumiam milhares de litros diariamente. As contas de água haviam triplicado, mas o que mais o perturbava era a imagem de crianças locais caminhando quilômetros com galões vazios em busca de poços que ainda tivessem água potável. Os preparativos para seu casamento com Sofia continuavam, com uma obstinação que beirava o surreal. Ela havia contratado uma organizadora de casamentos de São Paulo que chegava a cada sexta-feira carregada com amostras de flores importadas, cardápios elaborados com frutos do mar trazidos de avião da Europa e propostas para uma cerimônia na praia que requeria jardins artificiais irrigados abundantemente em plena crise hídrica. Não entendo por que temos que mudar nossos planos por um problema climático temporário, havia dito Sofia naquela manhã, durante o café da manhã, enquanto revisava fotos de centros de mesa que custariam mais que a renda anual de uma família local. As pessoas vêm para a Bahia esperando luxo, não austeridade. Seu comentário havia ressoado na mente de Ricardo durante toda a manhã, não porque ele concordasse, mas porque revelava uma desconexão fundamental com a realidade que o cercava. Era como se Sofia vivesse em uma bolha hermética, onde as crises ambientais eram inconvenientes menores, que se resolviam com dinheiro suficiente. O contraste com Helena não poderia ter sido mais dramático. Desde que a seca começou, ela havia transformado sua empresa de mergulho no centro de operações para um projeto de conservação de água que havia capturado a atenção da mídia internacional. Ela trabalhava 18 horas por dia, coordenando esforços entre organizações governamentais, ONGs ambientais e comunidades locais para desenvolver sistemas de captação de água pluvial e purificação de água marinha. Ricardo a havia visto nas notícias da noite anterior, entrevistada por um correspondente da CNN em inglês e português, explicando com paixão e conhecimento técnico como as tecnologias de dessalinização poderiam ser adaptadas para comunidades pequenas. Ela vestia uma camisa de trabalho manchada de suor e terra, seus cabelos presos funcionalmente, sem uma pitada de maquiagem, mas irradiava uma beleza autêntica, que provinha de estar completamente conectada a um propósito que transcendia suas próprias necessidades. Ela está fazendo isso para chamar sua atenção, havia comentado Sofia com desprezo depois de ver a entrevista. É óbvio que toda essa campanha ambiental é uma maneira de se manter relevante em sua vida. Mas Ricardo sabia que Sofia estava errada. Ele havia visto a transformação de Helena durante os meses de trabalho conjunto no resort. Havia testemunhado como ela se iluminava quando falava de projetos de sustentabilidade, de como sua energia se multiplicava quando podia usar suas habilidades médicas e científicas para resolver problemas reais. Aquilo não era uma performance para ele. Era Helena, sendo completamente ela mesma pela primeira vez desde que ele a conhecia. O ponto de ruptura chegou uma tarde quando Ricardo visitou uma das vilas mais afetadas pela seca, levando suprimentos de água engarrafada como gesto de boa vontade corporativa. Esperava encontrar gratidão, talvez algumas fotos positivas para as redes sociais do resort. Em vez disso, encontrou Helena ajoelhada no chão poeirento, ajudando a instalar um sistema de filtração caseiro que havia projetado, com materiais locais. "Doutora Helena!" gritou uma menina de cerca de 8 anos, correndo em sua direção com um sorriso desdentado. "Minha avó diz que a água já não tem gosto de terra." Helena abraçou a menina, e Ricardo viu em seus olhos uma satisfação profunda que ele não havia conseguido despertar nela durante 15 anos de casamento. Era o olhar de alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Ricardo
Cumprimentou Helena ao notar sua presença, mas sem levantar-se de seu trabalho. Você veio ajudar ou apenas observar? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Durante toda a sua vida, Ricardo havia sido mais observador do que participante do sofrimento humano. Doava dinheiro, financiava causas, aparecia em eventos beneficentes, mas sempre mantendo uma distância confortável entre ele e os problemas reais. Sem responder, ele tirou sua camisa de linho branca e se ajoelhou ao lado de Helena na terra seca. Durante as 4 horas seguintes, trabalharam lado a lado, instalando filtros, distribuindo água potável e ouvindo as histórias de famílias que haviam perdido suas plantações e enfrentavam um futuro incerto. Quando finalmente retornou ao resort naquela noite, encontrou Sofia, esperando-o na suíte, cercada por amostras de vestidos de noiva, estendidos sobre a cama como pétalas de flores artificiais. Onde você estava? Temos que decidir sobre o cardápio para a degustação do bolo, disse ela, sem levantar a vista de uma revista de casamentos. Ricardo a observou. Essa mulher bonita e jovem que ele havia escolhido como sua futura esposa e sentiu uma tristeza profunda ao perceber que viviam em mundos completamente diferentes. Enquanto ele havia passado o dia confrontando a realidade da crise climática e da pobreza rural, ela estivera imersa em decisões sobre sabores de glacê e tipos de renda. Sofia, disse ele suavemente, você já se perguntou se nosso casamento é apropriado em meio a essa crise? Ela finalmente levantou a vista e em seus olhos verdes ele viu algo que o assustou. Não havia compreensão, nem preocupação, nem mesmo curiosidade sobre as implicações de sua pergunta. Só havia irritação por ter sido interrompida em seus planos. 6 meses após o resgate que havia mudado o curso de sua vida, Ricardo se encontrou novamente em uma situação que desafiava sua necessidade de controle. Mas desta vez, acompanhado por Helena em circunstâncias que nenhum dos dois havia antecipado. Eles haviam saído naquela manhã para avaliar um terreno potencial para um projeto de expansão do resort, um cenote particular que poderia se tornar uma atração exclusiva para os hóspedes, quando uma tempestade tropical inesperada transformou o céu azul em uma massa ameaçadora de nuvens negras. O cenote Coração de Jesus era uma maravilha natural, uma caverna subterrânea de calcário com águas cristalinas que se estendiam para túneis misteriosos, iluminados apenas por raios de sol que se filtravam da abertura circular na superfície. Os antigos indígenas consideravam esses lugares como portais para o submundo, locais sagrados onde os deuses habitavam nas profundezas. Quando começou a chover, ambos buscaram refúgio na caverna, esperando que fosse uma tempestade breve. Mas as precipitações se intensificaram rapidamente, transformando a trilha de acesso em um rio de lama intransitável. O nível da água do cenote começou a subir perigosamente, e a corrente que normalmente era imperceptível tornou-se traiçoeira. Vamos ter que ficar aqui até que passe, disse Helena com uma calma profissional que Ricardo admirou, enquanto avaliava a situação com olhos experientes. A trilha está muito escorregadia agora, e com essa corrente seria suicídio tentar nadar para a saída. Eles se estabeleceram em uma plataforma natural de calcário, alta o suficiente para estar seguros da água crescente, mas ampla o suficiente para ser confortável. Helena havia trazido sua mochila de emergência, completa com lanternas, barras de cereais e um cobertor térmico. Ricardo percebeu que, mais uma vez, estava sendo cuidado pela competência e previdência de sua ex-esposa. As primeiras horas transcorreram em conversa casual sobre o projeto, especificações técnicas e considerações ambientais. Mas à medida que a tarde se transformava em noite e ficou claro que eles ficariam ali até o amanhecer, o ambiente mudou sutilmente.
A intimidade forçada do espaço, iluminado apenas por uma lanterna que criava sombras dançantes nas paredes da caverna, os transportou a um estado de vulnerabilidade compartilhada. Você já pensou em ter filhos com Sofia? Perguntou Helena de repente, quebrando um silêncio contemplativo que havia se estendido por vários minutos. A pergunta o atingiu como uma pedra jogada na água tranquila. Por que você pergunta isso? Porque, quando estávamos casados, falávamos disso constantemente. Era nosso sonho compartilhado mais importante. E depois, simplesmente paramos de falar sobre isso. Ricardo sentiu o peso das confissões do diário que havia lido meses atrás. Ele sabia que Helena havia estado tentando engravidar secretamente. Sabia da dor que havia causado sua aparente indiferença a esse sonho compartilhado. Eu sabia, admitiu em um sussurro que mal se ouvia sobre o som da água pingando do teto. Da caverna. Sabia o quê? Que você estava tentando engravidar. As vitaminas pré-natais no necessaire, as mudanças em sua dieta, a maneira como você calculava datas em seu calendário. Helena ficou imóvel por um momento processando a confissão. E por que nunca disse nada? Porque eu tinha medo, admitiu. Ricardo, sentindo que as palavras saíam de um lugar profundo que ele havia mantido fechado por anos. Medo de não ser suficiente, de não poder te dar o que você precisava, de falhar como pai da mesma maneira que havia falhado em tantas outras coisas importantes. Na luz tênue da lanterna, Ricardo pôde ver lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas de Helena. Eu achei que você não me desejava o suficiente para querer uma família comigo. Eu te desejava tanto que me aterrorizava a possibilidade de te perder, respondeu ele, aproximando-se na plataforma de pedra. E no fim, essa mesma paranoia foi o que te afastou. Helena se encostou na parede da caverna e, pela primeira vez em anos, Ricardo viu nela vestígios da mulher jovem e vulnerável que havia conhecido na universidade. Por anos tentei engravidar, e quando não funcionava, eu supunha que algo estava errado comigo. Nunca me ocorreu que você também estivesse sofrendo. Eu estava sofrendo, confessou Ricardo, mas tinha aprendido a esconder a dor tão bem que até você, que me conhecia melhor que ninguém, não conseguia perceber. Ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo o eco de suas próprias respirações. Na gruta sagrada, finalmente Helena falou com uma voz tão suave que ele teve que se inclinar para ouvi-la. Você acha que seríamos bons pais? Acho que você seria uma mãe extraordinária, respondeu Ricardo sem hesitar. E acho que ter te observado criando nossos filhos me teria ensinado a ser o homem que eu sempre quis ser, mas não sabia como. Retorno de Ricardo e Helena da Lagoa Azul se tornou o catalisador que finalmente rachou a fachada de normalidade que havia mantido o seu compromisso com Sofia. Chegaram ao resort ao amanhecer, encharcados e enlameados, depois de uma noite que havia transformado algo fundamental na dinâmica entre eles. Não haviam ultrapassado limites físicos, mas as confissões compartilhadas na escuridão sagrada da lagoa haviam criado uma intimidade emocional que era impossível de ocultar. Sofia os esperava no saguão do hotel com uma fúria contida que se manifestava em cada linha tensa de seu corpo. Usava um vestido branco de linho que contrastava dramaticamente com as roupas sujas dos recém-chegados, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de ciúmes, humilhação e algo mais perigoso, que Ricardo não soube identificar imediatamente. 48 horas, disse com uma voz que tremia pelo esforço de manter a compostura. 48 horas sem saber se você estava vivo ou morto, ligando para guarda-costas, polícia, hospitais, e você aparece andando tranquilamente com ela como se tivessem estado num piquenique. Sofia, podemos te explicar? Começou Ricardo, mas ela levantou uma mão para silenciá-lo. Não quero explicações.
Quero que ela vá embora. Agora. Hoje. Helena, que havia permanecido em silêncio durante a discussão, finalmente falou com uma calma profissional que só intensificou a raiva de Sofia. Eu entendo que você esteja chateada, mas meu contrato com o resort inclui responsabilidades específicas que não posso abandonar sem aviso prévio. Seu contrato, replicou Sofia com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Foi um erro, desde o princípio. É óbvio para qualquer um com olhos que você veio aqui para sabotar meu relacionamento com Ricardo. Isso não é verdade, interveio Ricardo, surpreendendo-se com a firmeza de sua voz. Helena salvou este projeto mais vezes do que eu consigo contar. O trabalho dela aqui tem sido impecável. A defesa automática de Helena foi como jogar gasolina na fogueira da fúria de Sofia. Pela primeira vez, desde que a conhecia, Ricardo viu em sua jovem namorada uma expressão que o perturbou profundamente. Era o olhar de alguém que havia tirado todas as máscaras e revelava uma natureza que ele nunca havia suspeitado. Impecável, repetiu Sofia com sarcasmo venenoso. Que conveniente que ela sempre aparece para te salvar justo quando mais precisa. O resgate no mar, a solução para o terremoto e agora este pequeno retiro romântico numa gruta. Não foi romântico, disse Helena firmemente. Foi uma emergência climática. Por favor. Sofia dirigiu-se diretamente a Helena com uma agressividade que Ricardo nunca havia visto nela. Você realmente acha que eu sou tão boba a ponto de não ver o que está acontecendo? Você tem manipulado cada situação desde o dia em que apareceu. Este projeto de conservação de água, todas essas entrevistas na mídia, a maneira como você se tornou a santa padroeira dos pobres, enquanto eu fico como a namorada superficial. Havia algo na acusação de Sofia que ressoou desconfortavelmente na mente de Ricardo. Não porque acreditasse que Helena estava manipulando situações, mas porque percebeu que ele havia estado comparando constantemente as duas mulheres. E em cada comparação, Sofia saía perdendo. Sofia, disse finalmente, Helena não vai embora porque eu não vou pedir para ela ir embora. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Ricardo pôde ver como as palavras impactaram Sofia, como seu rosto passou por uma série de emoções antes de se instalar em uma expressão de determinação fria que ele não conhecia nela. Muito bem, disse com uma calma artificial que era mais aterrorizante do que sua fúria anterior. Então eu suponho que terei que lidar com isso de outra maneira. Sem mais explicações, Sofia virou-se e saiu do saguão, deixando para trás um rastro de perfume caro e ameaças implícitas. Ricardo ficou olhando a porta por onde ela havia desaparecido, sentindo que algo irreversível havia acabado de acontecer. Ricardo, disse Helena suavemente, talvez eu deva renunciar. Não vale a pena criar mais problemas entre vocês. Ele se voltou para ela. Esta mulher que havia sido sua esposa, sua sócia e agora sua salvadora em mais formas do que ele podia contar. Em seus olhos castanhos ele viu a mesma generosidade que sempre a havia caracterizado, a mesma disposição de se sacrificar pela paz dos outros. Não, disse com uma convicção que o surpreendeu a si mesmo. Pela primeira vez em anos, eu não vou tomar a decisão fácil. Não vou te pedir para se sacrificar para manter cômoda uma situação que, fundamentalmente, está errada. Era a primeira vez que Ricardo se recusava abertamente a ceder às demandas de Sofia. E ambos sabiam que aquele momento marcaria um ponto sem volta em seu relacionamento. A revelação chegou da maneira mais inesperada. Um e-mail mal endereçado, que aterrissou na caixa de entrada de Ricardo às 23h47 de uma sexta-feira à noite, enquanto ele verificava correspondências comerciais em seu escritório.
O remetente era Markus Steinberg, um dos principais investidores alemães do projeto, e a mensagem era dirigida a sherrerivieradev.com, o endereço de e-mail comercial que Sofia havia solicitado para lidar com as relações públicas do resort. O assunto do e-mail era simples: proposta de aquisição confidencial. Mas seu conteúdo destruiu em segundos a imagem que Ricardo havia construído de seu relacionamento nos últimos 8 meses. O documento anexado detalhava uma oferta de compra hostil por 60% das ações do resort, com Sofia Herrera listada como contato local e facilitadora da transição. Os números eram precisos, as condições específicas e a data da proposta revelava que as negociações haviam começado 3 semanas após seu compromisso. Ricardo leu o documento 2 vezes antes que sua mente processasse completamente a magnitude da traição. Sofia não apenas havia estado negociando secretamente com seus investidores para deslocá-lo de seu próprio projeto, mas havia estado usando informações privilegiadas obtidas durante seus meses de convivência para estruturar uma aquisição que o deixaria como sócio minoritário na empresa que ele havia construído do zero. O telefone tocou naquele momento, interrompendo a espiral de choque e raiva que começava a apoderar-se dele. O nome na tela o surpreendeu: Helena. Ricardo? Sei que é tarde, mas algo estranho está acontecendo. Acabei de receber uma ligação de um jornalista perguntando sobre problemas financeiros no resort. Ele diz que tem informações de uma fonte confiável sobre uma possível falência. Que tipo de informação? Perguntou Ricardo, embora já estivesse começando a conectar os pontos. Documentos internos, projeções financeiras falsificadas, supostos problemas com licenças ambientais. Ricardo, alguém está vazando informações confidenciais para criar uma crise de confiança. Ricardo fechou os olhos, sentindo como as peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma imagem que era ainda mais devastadora do que ele havia imaginado. Sofia não só estava facilitando uma aquisição hostil, estava orquestrando uma campanha de desinformação para desvalorizar o projeto e tornar mais atraente a oferta dos investidores alemães. Onde está Sofia? Perguntou Helena, como se tivesse lido seus pensamentos. Supostamente num spa com suas amigas em Trancoso, respondeu Ricardo, mas enquanto dizia isso, percebeu que não havia verificado essa informação. Durante os últimos meses, ele havia começado a confiar cegamente nas explicações de Sofia, assumindo que sua juventude implicava inocência. Ricardo, precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber antes que isso exploda publicamente. 1 hora depois, Ricardo e Helena se encontraram na praia particular do resort, sob uma lua minguante que projetava sombras prateadas na areia. Helena havia trazido uma pasta cheia de documentos que havia estado reunindo durante semanas. Eu não queria te preocupar sem provas sólidas, começou Helena, mas eu estava percebendo inconsistências nos relatórios financeiros que Sofia tem distribuído para a mídia e investidores. As páginas que Helena mostrou revelavam um padrão sistemático de manipulação, custos artificialmente inflados, problemas ambientais exagerados e projeções de ganhos deliberadamente pessimistas. Tudo projetado para criar a impressão de que o resort estava em crise financeira. Mas o mais perturbador, continuou Helena, é isso. Ela entregou uma série de fotografias tiradas com teleobjetiva que mostravam Sofia em reuniões secretas com homens de terno em restaurantes exclusivos de Porto de Galinhas. Como você conseguiu essas fotos? Perguntou Ricardo. As comunidades locais te respeitam muito pelo projeto de conservação da água. Quando começaram a circular rumores de que você poderia perder o resort, alguns pescadores que trabalham de garçons nesses restaurantes começaram a me relatar movimentos suspeitos. Ricardo estudou as fotografias, reconhecendo nelas não apenas
representantes dos investidores alemães, mas também Roberto Maldonado, um desenvolvedor rival que havia estado tentando conseguir contratos na região Nordeste por anos. "Quanto tempo você está investigando isso?" E perguntou, sentindo uma mistura de gratidão e humilhação por precisar que sua ex-esposa protegesse seus interesses empresariais. "Desde a noite em que voltamos da Lagoa Azul", admitiu Helena. A reação de Sofia foi tão desproporcional que comecei a suspeitar que havia mais em jogo do que parecia. O som de passos na areia os fez virar. Sofia se aproximava andando pela praia, ainda vestida com roupas de viagem, claramente de volta de algum lugar que não havia sido um spa relaxante. "Que coincidência encontrá-los aqui juntos de novo", disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Eu suponho que você já recebeu o e-mail de Marcos." A confirmação casual de que ela sabia sobre o e-mail mal endereçado foi a confissão final que Ricardo precisava. Sofia não só havia orquestrado a traição, ela estava orgulhosa disso. "Por quê?" perguntou simplesmente. "Porque você é um dinossauro, Ricardo", respondeu Sofia, com uma crueldade que o atingiu como um tapa físico. "Sua maneira de fazer negócios é ultrapassada. Esses investidores podem transformar esse lugar em algo realmente lucrativo. Não no seu projeto vaidoso de conservação ambiental. E quanto eles vão te pagar por entregar a minha empresa?" perguntou Helena com uma fúria controlada que Ricardo reconheceu de seus anos de casamento. Sofia se voltou para Helena com olhos que brilhavam de malícia. "O suficiente para comprar 10 desses resorts e o suficiente para garantir que eu nunca mais tenha que fingir estar apaixonada por um homem que prefere viver no passado." Um ano depois do fatídico dia que havia começado como um passeio romântico de veleiro e havia se tornado o ponto de inflexão de sua vida, Ricardo se viu em pé na mesma praia onde Helena o havia resgatado. Mas desta vez as circunstâncias eram completamente diferentes. O sol do pôr-do-sol baiano pintava o céu com os mesmos tons dourados que ele lembrava daquela manhã. Mas agora cada cor parecia mais vibrante, mais real, como se ele tivesse estado vendo o mundo através de um filtro que finalmente havia sido removido. Os meses posteriores à descoberta da traição de Sofia haviam sido um furacão de batalhas judiciais, reestruturações empresariais e revelações dolorosas. Sofia havia desaparecido do Brasil tão subitamente quanto havia chegado à sua vida, levando consigo segredos comerciais e uma soma considerável de dinheiro que ela havia conseguido transferir antes que Ricardo pudesse impedi-la. Mas ela também havia levado algo mais valioso: as últimas ilusões que ele tinha sobre poder controlar completamente seu destino. O resort havia sobrevivido, transformado pela crise em algo melhor do que havia sido originalmente. A associação forçada com a doutora Patrícia Herrera e sua equipe de engenharia sustentável havia resultado num complexo que agora servia como modelo internacional de turismo responsável. Os quartos se enchiam não apenas com hóspedes que buscavam luxo, mas com pesquisadores, ativistas ambientais e famílias que valorizavam a conexão autêntica com a natureza e a cultura local. Helena caminhava em sua direção pela beira do mar, carregando em suas mãos algo pequeno que brilhava com a luz do pôr-do-sol. Durante os últimos meses, eles haviam trabalhado juntos, não apenas como colegas, mas como verdadeiros sócios na construção de algo significativo. Mas mais importante ainda, eles haviam aprendido a se conhecer novamente, sem as expectativas e medos que haviam envenenado seu casamento original. Nervoso, e perguntou Helena ao chegar ao seu lado, com aquele sorriso que agora ele reconhecia como genuinamente feliz, não o sorriso cuidadoso e medido que ela havia usado durante os últimos anos de seu casamento. Morto de medo, admitiu Ricardo com
Uma honestidade que alguns anos antes lhe teria parecido impossível, mas do tipo de medo que te diz que você está fazendo algo importante. Helena estendeu a mão, revelando uma pulseira simples, feita de conchas do mar, criada com as mãos pequenas, mas hábeis de esperança, a menina de 8 anos que eles haviam encontrado durante as enchentes e que agora, oficialmente, se tornaria sua filha adotiva. A pequena havia aparecido em suas vidas como um presente inesperado, uma oportunidade de formar a família que eles haviam sonhado, mas nunca haviam conseguido criar naturalmente. Diz que é para que você nunca esqueça que as coisas mais bonitas vêm depois das tempestades, traduziu Helena, embora Ricardo já estivesse aprendendo o suficiente de português para entender a mensagem diretamente de esperança. Ficaram em silêncio por um momento, observando como as ondas acariciavam suavemente a areia, onde em breve seria celebrada uma cerimônia muito diferente da extravagante casamento que ele havia planejado com Sofia. Desta vez, não haveria orquestras caras, nem convidados da alta sociedade. Apenas as famílias de pescadores que haviam trabalhado com Helena no projeto de conservação, os funcionários do resort que haviam visto o projeto nascer desde os seus fundamentos e alguns amigos íntimos que haviam sido testemunhas de sua transformação. Você alguma vez pensou que nós terminaríamos aqui? Perguntou Helena, apontando não apenas para o local físico, mas para o momento emocional em que se encontravam. Nunca, respondeu Ricardo com sinceridade. Quando você se divorciou de mim, eu pensei que havia perdido para sempre a oportunidade de ser o homem que eu realmente queria ser. E que homem é esse? Ricardo refletiu sobre a pergunta, enquanto observava a Esperança correr pela praia com algumas crianças da vila, sua risada cristalina se misturando com o som das gaivotas. Alguém que constrói coisas que importam. Alguém que sabe que o verdadeiro sucesso se mede nas vidas que você toca, não nos números de uma conta bancária. Esse homem sempre esteve aí, disse Helena suavemente. Ele só estava enterrado sob camadas de medo e necessidade de controle. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, os convidados começaram a se reunir na praia. Seu Zé, o ancião que havia abençoado seu trabalho na comunidade, se aproximou carregando as flores de jasmim que usaria na cerimônia tradicional. Doutora Patrícia Herrera chegou com seu marido e seus filhos, seguida pelos funcionários do resort, que haviam visto o projeto nascer desde os seus fundamentos. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Seu Zé falou em português sobre a água como símbolo de renovação, sobre como as correntes do mar podem te levar longe de casa, mas também podem te trazer de volta para o lugar onde você pertence. Helena e Ricardo trocaram votos que haviam escrito juntos, promessas que reconheciam tanto seus fracassos passados como seu compromisso de construir um futuro diferente. Quando se beijaram como marido e mulher pela segunda vez em suas vidas, as ondas que outrora haviam ameaçado separá-los, para sempre acariciaram suavemente seus pés descalços na areia. Esperança correu em direção a eles, abraçando-os com a força de alguém que finalmente havia encontrado seu lar. Naquela noite, enquanto a celebração continuava com música tradicional e comida caseira preparada pelas famílias locais, Ricardo se afastou por um momento da festa para contemplar o resort que se erguia atrás deles, suas luzes de LED sustentáveis, criando um brilho suave que não competia com as estrelas do litoral baiano. Helena se aproximou dele, carregando 2 taças de cachaça artesanal, produzida por uma cooperativa local que eles haviam ajudado a estabelecer. Satisfeito com seu reino? Perguntou com humor, mas Ricardo sabia que a pergunta tinha profundidade. Não é um reino, respondeu pegando a taça e olhando em seus olhos. É um lar.
E a diferença é que um lar se constrói junto com outras pessoas, não para controlá-las. Brindaram sob as estrelas, e enquanto o som das ondas sussurrava sua eterna canção de renovação, Ricardo soube que finalmente havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Que o verdadeiro poder não vem de controlar o mundo ao seu redor, mas de ter a coragem de se deixar transformar pelas pessoas que você ama. Ao longe, Esperança ria com as outras crianças, correndo descalça pela areia, como se fosse a dona absoluta daquele paraíso que já não era apenas um negócio, mas um verdadeiro lar construído sobre fundamentos de amor, respeito e propósito compartilhado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.